crase é proibida na ligação de palavras repetidas. Cara a cara, frente a frente. A crase é proibida diante de palavras masculinas. Carolina saiu a pé. A crase é proibida diante de verbos. Ele está disposto a colaborar. A crase é proibida diante dos pronomes relativos. Cuja, cujas e tem. A crase é proibida diante de pronomes indefinidos. A tudo, a nada. A crase é proibida diante de pronomes pessoais. A professora dirigiu-se a ela. O camarada dirigiu-se a mim. O advogado dirigiu-se a Vossa Excelência. Lembrando as exceções de senhor e senhorita. É facultativa. É facultativa. É facultativa após a preposição até. Fátima correu até a praia. É facultativa diante de nomes de pessoas femininas. Helena dirigiu-se a Maria. Ocorre crase em locuções prepositivas formadas por palavras femininas. Em locuções conjuntivas formadas por palavras femininas. Em locuções adverbiais formadas por palavras femininas. Crase em locuções prepositivas formadas por palavras femininas à frente de. Em locuções conjuntivas formadas por palavras femininas à medida que. Em locuções adverbiais formadas por palavras femininas às vezes à noite. É proibida na ligação de palavras repetidas. Cara a cara, frente a frente. A crase é proibida diante de palavras masculinas. Carolina saiu a pé. A crase é proibida diante de verbos. Ele está disposto a colaborar. A crase é proibida diante dos pronomes relativos. Cuja, cujas e tem. A crase é proibida diante de pronomes indefinidos. A tudo, a nada. A crase é proibida diante de pronomes pessoais. Imagine só, queridos, o que é colocar? Nós já temos uma noção de colocação quando a gente fala de ordem direta ou ordem inversa da frase na língua portuguesa. A ordem direta, aquela ordem natural, aquela que a gente ensina para a criança, seria sujeito, verbo e complemento. Essa é a colocação dos termos dentro da ordem direta. Se eu inverter esses termos, eu tenho uma inversão da ordem direta e uma inversão da colocação dos termos. Nós temos que tomar cuidado, porque quando se trata de pronomes oblíquos átonos, lembra aqueles o, a, lhes e assim por diante, nós temos uma regra que devemos respeitar na hora de utilizar essa estrutura. Vamos entender isso nessa frase. O rapaz olhava-se no espelho. Essa frase, ela está colocada na sua ordem direta. O sujeito é o rapaz, olhava é o verbo, o se é um pronome reflexivo, mas que completa o sentido do verbo, e no espelho seria um adjunto adverbial de lugar. Estou falando rapidinho, porque a gente já estudou isso no decorrer do curso. Essa frase aí, ela está sujeito, verbo, complemento, advérbio. Ordem direta ou canônica da língua portuguesa. Se vocês forem perceber, esse se é um pronome oblíquo. Um pronome oblíquo, inclusive, que tem valor de reflexivo. O rapaz olhava e era olhado por ele mesmo no espelho, não é assim? Esse se está colocado após o verbo. Essa colocação é chamada de ênclise. Ele poderia ter sido colocado antes do verbo. Essa colocação é chamada de próclise. Próclise, colocação proclítica.
ou no meio do verbo, que seria mesóclise. Isso aí, gente, nós temos algumas divergências, mas eu vou pelo estudo pelo estudo baseado na gramática do Béchara, gramática do Celso Cunha, que são gramáticas bem valorizadas no estudo de hoje. A próclise, então, seria a colocação do pronome antes do verbo. Pró significa antes, clise colocar, o pronome viria antes do verbo. O rapaz se olhava no espelho, no caso de próclise. A ênclise, o pronome viria depois do verbo. E a mesóclise no meio. Meso significa meio. Quando eu aprendi, foi outro dia, quando eu fiz minha 7ª série, eu aprendi que a colocação básica seria a ênclise. O rapaz olhava-se no espelho. Já que esse se seria um complemento verbal, o complemento viria naturalmente depois do verbo. Só que nessas gramáticas mais modernas, não é a ênclise que é a forma básica, não. Ou, pelo menos, ela não é a única forma possível dentro dessa construção. E eu vou dentro dessa linha. Vamos começar com a próclise, que ela é a mais importante. Pelo menos ela direciona as outras. Segundo a gramática tradicional, a próclise ela é sempre possível, exceto no início de frase ou oração. Sempre possível significa que eu posso usar. Só tem um caso que eu não posso de jeito nenhum, que é no início de frase ou oração. Ou seja, o menino te ama, tudo bem. Poderia ser o menino ama-te, embora soe mal para nós, porque nós temos a tendência de usar a próclise, também seria possível. Mas teria que ser ama-te o menino. Se eu deslocar o sujeito e o verbo estiver iniciando a frase ou oração, eu não posso mais usar a próclise, eu tenho que usar a ênclise. Agora, existe uma situação em que a próclise ela não é possível, ela é obrigatória. E, neste caso, eu tenho que, não que decorar, mas memorizar os 6 ou 7 casos. Seria o seguinte: quando tiver palavra atrativa. São palavras atrativas, palavra negativa, advérbios, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos neutros, o que, pronome relativo e conjunção subordinativa. Vamos traduzir isso aqui. Se eu colocasse o menino não, teria que ser só o menino não te ama. Porque não é uma palavra atrativa, e aí o pronome teria que ficar proclítico. Se eu dissesse jamais te amarei, outro exemplo que jamais também seria negativo, mas sempre te amarei. Esse sempre seria um advérbio, portanto o pronome teria que vir antes do verbo. Se tivesse tudo me incomoda, tudo é um pronome indefinido. Puxa o pronome para perto de si. Quando eu digo isso me agrada, isso é uma palavra atrativa, porque é um pronome demonstrativo neutro. Lembram disso, gente? Esse, este, aquele, essa é aquela, variam em gêneros. Não é assim? São pronomes demonstrativos variáveis. Isso e aquilo são demonstrativos neutros. Não tem variação de feminino e masculino. O que também é uma palavra atrativa. O menino que se chama pode ser que pronome relativo ou que conjunção integrante. Ele atrai o pronome para perto de si. Eu reforcei o pronome relativo, o menino que se chama, que é palavra atrativa. E a conjunção subordinativa. Os conteúdos que serão abordados na aula de hoje serão a revisão dos termos essenciais da oração, sujeito e predicado, termos integrantes da oração, complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva, e os termos acessórios da oração, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Então, antes de começar a ver os termos, a gente tem que ter como base que termo é cada elemento ou parte da oração. E são eles, como já vimos, os termos essenciais, acessórios e integrantes. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Então, sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração nos diz algo. Temos alguns exemplos. O vento engrossava mais e mais as ondas. Engrossava mais e mais as ondas está se referindo a quem? Ao vento. Então, essa oração está nos falando do sujeito o vento. No segundo exemplo, desenhavam despreocupados os alunos. Quem estava desenhando despreocupado? A oração está nos falando sobre quem? Sobre os alunos. Então, logo, alunos serão sujeito. Agora, nós vamos ver os tipos de sujeito. São 4 tipos de sujeito: simples, composto, implícito ou desinencial e indeterminado. O sujeito simples, composto, implícito ou desinencial são considerados sujeitos determinados. E aí nós temos o sujeito indeterminado.
E apesar de o sujeito ser um termo essencial, há orações formadas apenas pelo predicado. São as orações sem sujeito. As orações sem sujeito ocorrem em 3 casos. Quando eu tenho o verbo ser, fazer ou estar, indicando o tempo transcorrido, um tempo que já aconteceu. Quando eu tenho o verbo haver, com o sentido de existir, acontecer, realizar-se ou fazer. E verbos que indicam fenômenos da natureza. Outro termo essencial da oração é o predicado. Predicado será o termo da oração que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Temos mais 2 exemplos. O vento engrossava mais e mais as ondas. Engrossava mais e mais as ondas está falando algo sobre o sujeito que já vimos anteriormente, que era o vento. Então, engrossava mais e mais as ondas será o predicado. Desenhavam despreocupados os alunos, o predicado será desenhavam despreocupados. Ele está informando algo sobre o sujeito que já vimos anteriormente, que são os alunos. Assim como o sujeito, o predicado também tem alguns tipos, algumas classificações. São os predicados verbais, nominais e verbos nominais. No predicado verbal, nós teremos verbos que vão indicar ação. No predicado nominal, os verbos irão indicar um estado. E no predicado verbo nominal, nós teremos as 2 coisas, o estado e a ação. Exercícios de fixação. Identifique nas orações abaixo o sujeito e o predicado. Letra A. Dominava o meu coração uma saudade imensa. A frase está nos falando sobre quem? Sobre uma saudade imensa. Então, esse será o sujeito. Dominava o meu coração está nos falando algo sobre o sujeito. Então, será o predicado. Na B. Ninguém aguarda mais o trem. Ninguém, sujeito. Por quê? O restante da oração está nos falando sobre ele. Aguarda mais o trem, logo será o predicado, pois está falando alguma coisa sobre o sujeito. Era cedo quando ele chegou. Aí nós temos o caso da oração sem sujeito. Nós não temos um sujeito na frase, porque era está indicando um tempo transcorrido, um tempo que já aconteceu. Então, o predicado será era cedo quando ele chegou, oração sem sujeito. Letra D. Olhávamos as vitrines. Aí é o caso do sujeito desinêncial ou implícito. Nós só vamos conseguir reconhecer o sujeito através da desinência do verbo, que aí nos indica o quê? Olhávamos, nós olhávamos as vitrines. Então, o sujeito será desinêncial, nós. Olhávamos as vitrines, predicado. Está nos falando algo sobre o sujeito. Mandaram os acidentados para o hospital. Aí é o caso do sujeito indeterminado, quando nós temos na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular mais o ser. Então, aí nós temos o verbo mandaram na terceira pessoa do plural. Então, é sujeito indeterminado. Eu não consigo determinar qual é o sujeito dessa oração. Então, o predicado ficaria: mandaram os acidentados para o hospital. Vamos começar pelas substantivas. Ora, quero que você se comporte bem. Quero que se comporte bem. Eu tenho 2 verbos, o quero e o comporte. Então, eu tenho 2 orações. Eu sei que esse quer é o meu elemento de ligação. Como é que eu sei? Ele inicia a oração, não é? Se ele inicia uma oração, eu farei a divisão assim. Queridos, não vai cair separação de oração na sua prova. O máximo que vai cair é a classificação da oração e ainda assim é pouco comum. O que nós precisamos de enxergar aqui? Ora, quero que se comporte bem. Essas orações são dependentes ou independentes? Vamos ver? Quero que se comporte bem. Nenhuma das duas tem sentido completo. Veja que uma depende da outra. O verbo querer, ele pede complemento. Quem quer, quer.
alguma coisa. Se esse período é composto por subordinação, porque se é dependente é subordinado, não é? Eu tenho uma que é a principal e a outra que é empregada. Eu sei que a oração principal eu quero, porque nela não há conjunção. Então, a subordinada seria que se comporte bem. Se eu disser para vocês, quero um sorvete, quero um carro, quero um biscoito, quero isso. Veja que essa oração funciona como um substantivo. Portanto, ela é uma oração, porque tem verbo, subordinada, porque tem a conjunção, substantiva, porque eu troquei por isso. Vamos ver? Objetiva direta. Como assim, professora? Que se comporte bem é complemento verbal do quero. Quem quer que é alguma coisa. Tem preposição nesse complemento verbal? Não. Portanto, ele é um objeto direto. Queridos, isso é um objeto direto em forma de oração. É difícil? Ora, se vocês sabem, quero um carro completo sentido do verbo, não tem preposição, objeto direto, isso aí é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ah, professora, mas com esse nome todo dá até enjoo, dá náusea, dá nada. Ora, se eu troquei a oração por isso, eu já sei que ela é oração subordinada, substantiva. Se ela é um complemento verbal, objeto direto, objetiva direta. O que eu quero chamar a atenção de vocês é mais um detalhe. Troquei por isso, oração substantiva. Sempre que a oração for substantiva, a conjunção que a inicia é chamada de conjunção integrante. Eu não coloquei o nome para não ficar muito cheio de informação. Mas sempre que eu tiver uma oração substantiva, a conjunção, o elemento de ligação é chamado de conjunção integrante. E presta atenção, a conjunção integrante não exerce função sintática. Nós aprendemos lá no primeiro dia de aula que elemento de ligação não exerce função sintática. Esse que, sendo uma conjunção, ele não exerce função sintática. Se te perguntar na prova, todos os termos grifados, ou melhor, a função dos termos grifados foi corretamente identificada entre parênteses, exceto, se tivesse esse que marcado e tivesse objeto direto, você diria que está certo? O que não é objeto direto, não, gente. O que é conjunção. E conjunção não exerce função sintática. Daí eu vou dizer para vocês que o objeto direto é tudo. Não é só um pedacinho, não. Vamos continuar? Olha essa outra frase. Necessita-se de que todos contribuam. Necessita um verbo, contribua outro. De que a locução conjuntiva é o elemento de ligação? Vou dividir aqui. Necessita-se uma oração, de que todos contribuam outra. Posso colocar um ponto aí? Necessita-se de que todos contribuam? Não. Um depende do outro, não depende? Se um depende do outro, oração subordinada. Eu já sei que necessita-se é a principal e de que todos contribuam é a subordinada, porque eu sou muito esperta e sei que a conjunção fica na subordinada. Posso dizer necessita-se disso? Posso. Se eu posso fazer isso, eu sei que ela é uma oração subordinada substantiva. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Ora, que legal. Isso aí, gente, é um complemento verbal. Objeto direto ou indireto? Objeto indireto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Professora, não dou conta. Claro que dá. Contribuam é verbo. Se contribuam é verbo, tem uma oração. Subordinada porque tem a conjunção. Substantiva porque eu troquei por isso. Objetiva indireta porque é um complemento verbal antecedido de preposição.